Está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, minha irmã, que mudança radical nos foi concedida por Deus, não é verdade? Mudança esta proporcionada pela obra redentora de Cristo. Poderíamos dizer, da água para o vinho, mas sem dúvida, das trevas para a luz, fica bem mais forte, como declarou o apóstolo Pedro. Mas o que significa exatamente isso? Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus? O significado desse chamado não é exatamente o de Deus nos convidando, de modo que a saída das trevas e a entrada na luz seria algo realizado por nós, claro, autorizados pelo convite de Deus. Não. Esse chamado tem a ideia de uma ordem que faz acontecer. Nós somos soberanamente trazidos da morte espiritual para a vida. O apóstolo Paulo até usa uma expressão que esclarece isso lá em Romanos 4,17, quando ele diz: O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Essa é a ideia. Essa é a lógica de Deus. E isso se confirma em outros textos do apóstolo Paulo, que vale lembrar, Colossenses 1, 13, 14, onde ele diz: Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, perdão dos nossos pecados. Ele diz também em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo fala de algo feito por Deus soberanamente. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo cita as ações de Deus nos dando vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e nos fazendo participantes do reino celestial, no qual entramos sem saber nos comportar, ainda dominados pelas ideias do reino terreno. Pois é de dentro do reino de Deus que se aprende a viver como filhos de Deus. E muitas vezes nós agimos como se a ordem fosse ao contrário. Primeiro agir como filho de Deus para depois ter direito ao reino. E agindo assim, estamos esquecendo as lições da parábola do filho pródigo, onde mostra que é o amor incondicional de Deus que nos aperfeiçoa e não o nosso aperfeiçoamento que nos faz amados por Deus. É o amor incondicional de Deus que nos fortalece para dizermos não ao pecado e não o contrário. Mas isso se choca com a lógica de nossa religiosidade. Esse é um dos nossos problemas. Mas há outros problemas também, como, por exemplo, nós temos dificuldades com largueza e generosidade da graça. Nós somos propensos a pensarmos que isso a faz barata e tentamos garantir que seja cara. Mas isso não passa de uma grande tolice. Nós confundimos as virtudes do reino de Deus com as qualidades da religião. Atitudes que alimentam uma espiritualidade orgulhosa e intolerante. Nós arriscamos pouco na obediência, temendo abrir mão de nossa vontade pela vontade de Deus, por confiarmos pouco em seu amor. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, muitas vezes nós somos melhores em nos emocionar do que em obedecer. Uma devoção marcada pelo medo, pelo esforço para evitar o castigo, parece ser o padrão.
quando deveria ser aquela marcada pelo amor e pela liberdade. Nós lutamos para sermos bons de um jeito que nos tornamos legalistas e muitas vezes hipócritas. Sim, hipócritas. Isso porque aprendemos que há exceções não cobertas pelo amor de Deus, crendo mais na gravidade do pecado do que no poder e na grandeza do amor e na graça de Deus. E assim, e com muitas bases bíblicas, claro, nos desviamos do caminho da graça, que gera filhos e servos. Gente que pertence e descansa e que se esforça e obedece. Por isso, a nossa proclamação das grandezas de Deus tem sido uma proclamação muito pobre. E só será diferente quando aceitarmos sem reservas o escândalo do Evangelho, que anuncia o Deus que ama e salva pecadores, inclusive os inaceitáveis aos nossos olhos. Pois o reino de Deus é de Deus e não nosso. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, extensivo à sua família, um domingo muito abençoado e feliz. Deus nos abençoe.